Amados, nós vimos então, né, algumas qualificações aqui para pastores / presbíteros e diáconos, tá? Então nós teremos essas 3 categorias dentro da igreja quando falamos de oficiais. Quem são os ministros da igreja? Tá? Quem são os líderes da igreja? Então tem essas 3 categorias bíblicas, tá? Pastores, presbíteros e diáconos. Eu coloquei essa tabela para os irmãos, onde a primeira coluna vai falar dos pastores, tá? Aqui vai ser muito semelhante, porém falando especificamente dos presbíteros. Aí eu coloquei embaixo, observe que essa é a única diferença essencial entre o ofício de presbíteros e o pastor. Aptidão para o ensino, tá? A única diferença. Apesar de o presbítero pregar também, manusear as escrituras, mas o pastor ele tem que ter essa qualificação de apto para ensinar, tá bom? E os diáconos, né, na última coluna aqui, vocês podem ter todas as especificações, as características, qualificações dos diáconos. Os irmãos estão lembrados, né, que os textos mais importantes, onde tiramos isso, foi 1 Timóteo capítulo 3, 1 Pedro capítulo 5, Tito capítulo 1, tá? Então ali estão todas essas características. Os irmãos podem conferir nos textos, tá? Que a gente já bateu aqui na semana passada. Tá tudo no documento aí, tá? Se você guardar esse documento, estudar ele, pronto, você tem tudo aí, né, para você conhecer a fundo. Pode passar para mim, por favor? Então, seguindo aqui o ensino, primeira coisa que temos que entender sobre pastores, tá? Pastores são chamados por Deus, tá bom? Infelizmente, veja só, muitos homens decidem entrar no ministério porque pastorear soa como uma boa oportunidade de carreira ou porque não tem nenhuma outra boa ideia do que devem fazer com suas vidas. Conhece pessoas assim? Não sabe o que vai fazer, ou enxerga no pastorado algo que é algo bom, assim, no sentido que ele vai ter ganhos com isso, né? Ou benefícios, não sei quais, status, não sei. Tem gente que gosta de estar à frente para falar, isso desperta orgulho, isso desperta vaidade. Então as pessoas almejam o episcopado por segundas razões, tá? Razões que não são bíblicas, razões que não provêm de Deus, tá bom? Então, amados, alguns realmente vão ter esses desejos ambiciosos. Pior ainda, as igrejas são muito ansiosas em chamar esse tipo de candidatos ao pastorado. As igrejas frequentemente escolhem um novo pastor com base em suas habilidades, tá? De administração, personalidade, aparência ou carisma. Por exemplo, irmãos, vamos supor que a igreja precise ter um novo pastor, tá? Os irmãos podem, né, solicitar a nossa convenção também para nos fornecer alguns candidatos para isso, tá? Que não é o recomendável. O recomendável é que os pastores saiam da própria igreja, tá? Tenham o treinamento necessário na própria igreja e saiam do nosso próprio meio. Por quê? Porque vocês terão mais critérios para poder avaliar a vida dessas pessoas, tá bom? Mas vamos supor, como eu já participei, que é instituída uma comissão aqui para averiguar esses pastores e para eleger um pastor para a igreja, trazer os nomes, tá bom? Aí traz 3 nomes para a igreja. Aí vai ter lá o Zezinho, né? O Luizinho e vai ter o outro lá, o Josézinho, tá? E cada um vai ter as suas características. Na grande esmagadora maioria das vezes, as pessoas escolhem aquele que é mais carismático, aquele que tem mais habilidades, tá? E não avaliam o caráter espiritual e principalmente aquela tabela, tá? As igrejas erram ao estabelecer esses critérios. Carisma é critério para pastor? É? Não é. Tá? Então veja, amados.
ao invés de qualificações bíblicas de piedade pessoal, doutrina e sua habilidade de manejar bem a palavra de Deus. Por causa disso, as igrejas estão cheias de pastores não qualificados, que não foram espiritualmente dotados ou chamados por Deus. Tá? Então, o que tem de pastor, irmãos, que não sabe manusear as escrituras? Mas quem que deve estabelecer critérios para isso? Por que eu já disse isso, eu repito agora mais uma vez, por que esses pastores, irmãos, eles ganham púlpito, eles ganham espaço? Porque não tem pessoas com capacidades de avaliar o trabalho deles. É aquela grande história, né? Para quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. É isso. Isso exemplifica o estado das igrejas hoje. Aí quando surge um lá e fala, ó, esse cara tá falando heresia, o que fazem com ele? Escorraçam ele da igreja. Tá? É isso que acontece, irmãos. Então quando o pastor fala para você, ó, você precisa estudar, você precisa conhecer a sua confissão de fé, você precisa ter um arcabouço de doutrinas, de conhecimento, senão você vai ser enganado. Você vai ser enganado. Tá? Se você permanecer nessa morosidade de não querer estudar as escrituras, de não querer se aprofundar nas doutrinas, nessa preguiça demoníaca, você vai ter um pastor que é um demônio. E para isso acontecer, irmãos, é rápido. É rápido. É rápido. Inclusive aqui pra gente. É simplesmente Deus me matar. E ele pode fazer isso a qualquer momento. Aí vai ficar a critério de vocês. Aí vocês vão ter que se reunir e vocês vão ter que resolver isso. E vocês vão ter duas opções. Ou elege um pastor, vai atrás de um pastor, ou acaba com tudo. É isso. Agora, se vocês forem atrás de um pastor, quem será esse pastor? Eu posso morrer hoje, irmãos. Posso morrer amanhã. Tá? Então, a igreja precisa estar dotada de conhecimento bíblico para ter pastores bíblicos. Todo mundo quer uma igreja bíblica, correto? Mas o que eu sempre falo, né, Laine? Você é bíblico. Só existe igreja bíblica quando os membros são bíblicos. Automaticamente, a consequência dos membros serem bíblicos, o pastor vai ter que ser bíblico. Porque se eu pregar qualquer coisa, vai sempre ter um irmãozinho lá falando, só isso aqui não está batendo muito, né? Ele vai balizar o trabalho. Os vigias, os olhos da igreja, os membros. É as pessoas aqui. O método congregacional batista, irmãos, é esse. O membro tem responsabilidade. É a igreja que elege seus líderes, não é igual a presbiteriana. Porque se acontecer esse caso hipotético que eu estou falando aqui, na presbiteriana o que acontece? O sínodo, eles pegam lá o pastor e eles colocam. Eles escolhem qual é o pastor. A igreja não tem inferência sobre o pastor na presbiteriana. Tá? Porque esse é o método, né, do presbitério. Tá? Então é diferente no nosso caso aqui. Ser batista, ser uma igreja batista, exige uma grande maturidade cristã. Tá? Porque votar, escolher, saber decidir, tomar decisões que vai traçar o destino da igreja, exige o quê? Um grande conhecimento bíblico. Sabedoria, maturidade. Tá? Então, por isso, amados, que eu sempre fico batendo na tecla. Estuda, faz as tuas coisas, faz o culto no lar com a sua esposa, com a sua família. Esteja sempre se aprimorando. Né? A igreja fornece curso de teologia, fornece curso de gramática. Para quê? Para munir os membros com essas capacidades. Eu não quero enganar ninguém aqui não, irmãos. Não, eu quero justamente o contrário. Eu quero que os irmãos fujam do erro. Eu quero que os irmãos saibam refutar os erros. Tá? Com ignorância nunca que você vai conseguir fazer isso. Tá? Nunca. Então faça bom uso do que a igreja está dando. Porque o que eu mais vejo, irmãos, é a igreja fornece todos os meios.
Aí adianta só a igreja fornecer as coisas? Adianta, irmãos? Se as pessoas não têm vontade nem querência? Eu fico extremamente desanimado quando eu vejo pessoas que só querem vir para a igreja, sentar na cadeira, receber e ir embora. Não querem nada com nada. Isso, desculpa, irmãos, isso é tão contrário à vida cristã das Escrituras, é muito contrário. Tá? Os irmãos precisam entender quais são as responsabilidades. Então, quem vai decidir realmente, estabelecer se aquele pastor foi chamado por Deus ou não? É simplesmente assim? Porque pode levantar aqui qualquer um. Levanta a Laura, falando, Deus me chamou para ser pastora. Já pensou? E acontece isso aí? Por aí? Acontece. Aí quem que vai falar? Não, desculpa, mas você está redondamente enganada. Por quê? Você está questionando o que Deus falou para mim? Ele falou num sonho. Eu vi ele tão claramente na minha frente. Ah, é? Só que ele tá, então isso aí, esse sonho seu está indo contra o que está escrito aqui. Aí você mostra. Só que tem que conhecer o texto. Tá? Então, amados, devemos ver se esse homem, chamado por Deus, tá? Porque chamado por Deus fica no campo subjetivo. Aí os irmãos vão ter que averiguar a piedade pessoal desse homem, a doutrina desse homem e as suas habilidades de manejar bem a palavra de Deus. Doutrina, a gente já tem uma ajuda para vocês. A confissão de fé. Tá? Então, o pastor que assumir esse púlpito, ele tem que dominar a confissão de fé. Ele tem que subscrever tudo que está na confissão de fé. A confissão de fé ajuda a igreja a manter a solidez doutrinária. Tá? Então, os irmãos precisam conhecer também. Vocês vão exigir do pastor. E aí, qual é o capítulo 20 da nossa confissão? Nem você conhece. Nem você sabe o que está escrito lá. Que qualidade de membro você é? Que tipo de membro você é? Você conhece a sua confissão? Tudo que você tem aprendido aqui, realmente você conhece, absorveu o que está na sua confissão? É sua obrigação, meu querido. É sua obrigação. Tá? Isso por quê? Porque é uma regra chata? Não. Pelo bem da igreja. Tá? Lembra dos 3 pilares? E santidade. Tá? Um dos pilares, e os outros 2 dependem o quê? Da palavra também. Da questão doutrinária. Tem como ter comunhão sem identidade doutrinária? Não tem como. Já pensou o Fábio arminiano aqui no nosso meio? Como é que ele ia ter comunhão com a gente? Muito difícil. Tá? Muito difícil. Não tem como. Próximo slide. Pastores inaptos. A boa pregação que nutre as almas inclui tanto habilidade como capacidade com dons espirituais. Um certo nível de treinamento e destreza são necessários para expor a palavra de Deus apropriadamente. Então, amados, vir aqui pregar não é simplesmente pegar um sermão pronto da internet e pregar. Tá? Não é. Não é simplesmente você ir lá nos seus arquivos, que nem eu tenho os meus, todos os esboços de sermões que eu tenho lá, simplesmente sacar um lá por tema e pregar. Não, não é isso. Pregar é você manusear as Escrituras e ter habilidades para extrair as informações das Escrituras e passar isso para o povo. Então você tem que conhecer métodos exegéticos, você tem que conhecer, saber lidar com as línguas originais das Escrituras. Então, ou seja, você tem que ter um arcabouço de conhecimento. Não é só vir aqui e falar meia dúzia, até um ímpio, um vereador, um político. Se eu colocar aqui, ele vai ficar falando um monte de coisa. Então o Bolsonaro fica falando de Deus lá, não fica? Falando, o que sabe? Até Anitta fala de Deus. Estão entendendo? Então os pastores eles têm que ter certas habilidades. Tem que ter habilidades espirituais e também métodos, habilidades de manuseio das Escrituras. Tá? Então, amados, vocês precisam
realmente se ver se os pastores são aptos, tá? Para o trabalho. Então é impressionante como muitos pregadores não têm o conhecimento básico e a habilidade de realizar corretamente a exegese de uma passagem das Escrituras. Geralmente o que acontece? O Felipe pregou na igreja do pai dele lá. Vou usar de exemplo, tá, Felipe? Mas já aconteceu comigo também. Você vai lá, prega na igreja lá, que geralmente não tem habilidade para manusear. O que as pessoas falam? Primeira coisa, nossa, é diferente. Nossa, é diferente. Nossa, ele ensina certinho, é uma aula. Ah, é uma aula. O que isso é sinal? De que aquilo que você tem recebido não provém das Escrituras. Aquilo que a igreja, quando você vai lá e apresenta realmente, né, um alimento sólido das Escrituras, fiel, fidedigno às Escrituras, e as pessoas estranham, significa o quê? A mesma coisa, você só come arroz e feijão, aí eu preparo uma macarronada. Uma macarronada com queijo, aí eu te dou. Aí você fala, nossa, existe isso? Que gostoso! É a mesma coisa. É a mesma coisa. Infelizmente, tá? Infelizmente. Muitas igrejas por aí estão assim. Tá? Não conhecem as Escrituras. E quando se expõe às Escrituras, fala, isso está escrito? Acontece no nosso meio também, quando eu pego passagens aqui, da qual você já leu, aí você fala, nossa, estava escrito isso aí? Eu nunca vi. Mas isso era para você se sentir envergonhado. Era para ser vergonha. Se você leu o texto e você não identificou aquilo, é porque você não leu da maneira correta, concorda? Você não leu da maneira correta. Tá? Porque a habilidade de conhecer as Escrituras, você acha que é só para os pastores? Ontem nós estávamos aqui no curso de gramática, caímos um pouco no grego, né? Porque fica comparando, né? A professora fica até doida com a gente. Mas a gente caiu lá em Mateus 28, do ID, né? A grande comissão. O fazer discípulos ali, na verdade, é ensinem. E o ensinem está no imperativo. Ensinem. Para ensinar tem que conhecer. Tá? Conhecer. Tá? Para pregar o evangelho, tem que conhecer. Você tem que conhecer. Quantas doutrinas, apesar dos pastores hoje em dia falarem que evangelho não tem doutrina, né? Quantas doutrinas estão inseridas no evangelho? Vamos lá, quem me ajuda aí? Doutrina do pecado? Doutrina do inferno? Do arrependimento? Cristologia tem no evangelho? Trindade? Espírito Santo? Sagradas Escrituras? As leis? Salvação, soteriologia? Só que, rasamente, 8. Que você tem que ter conhecimento para poder expor o evangelho. Aí os pastores falam que evangelho é só Jesus te ama. Olha o nível que está o evangelho no Brasil hoje. Pastores inaptos. Pastores inaptos. Tá? Tem pastores aqui no seminário. E eles não sabiam que Cristo, alguns deles, não sabiam que Cristo tem um corpo humano hoje na glória. Sabiam disso? Pastores, já estão anos no ministério. Pensava que Cristo, quando voltou, ascendeu ao céu, ele foi absorvido por Deus. Ou seja, ele não conhecia nem a Trindade. Absorver? Deus absorver Cristo? Como isso? Então não existe Trindade. Não existe distinção entre as três pessoas. Tá? Um pastor de anos de ministério. Anos, irmãos, anos. Quando eu preguei a Trindade lá no Tabuão, muitos irmãos falaram, nossa, eu não sabia disso. Eles eram unicistas no Tabuão, sabiam disso? Eles acreditavam em um só Deus que se manifestava de formas diferentes. Esse era o conceito de Trindade. E quantos anos? Elisiane cresceu na igreja, por exemplo. Deve estar assistindo a gente aí. Depois você conversa com ela. Por quê? Porque não ensinam. Pastores não sabem. Inaptos. Inaptos.
Tem que conhecer, tem que ler teologia sistemática, tem que ter bons livros, tem que se aprofundar. Livro não é só para ficar lá enfeitando as prateleiras, não. Eu tenho que ter ferramentas de trabalho. Eu não posso sair sacando coisas da minha cabeça aqui, não. Eu tenho que ser ortodoxo, eu tenho que ter um conhecimento da doutrina cristã ao longo da história. Eu tenho que conhecer. Então o pastor, claro, ele não vai saber tudo, mas ele tem que ter os meios para poder tirar essas informações. Ele tem que saber onde encontrar. Ele tem que saber como adquirir esse conhecimento. Tá? Logo, não pode ser um cara preguiçoso. Não pode. Né? Igual o nosso irmão falou ali, um pastor chegou para ele e falou, não prega expositivamente. É, pastor, por quê? O povo não vai querer, né? Ouvir? As pessoas não vão entender e dá muito trabalho. O que ele assumiu quando ele falou dá muito trabalho? Hã? Preguiçoso. Preguiçoso. Falou para ele. Sem vergonha nenhuma. Esse é o nível. Esse é o nível, irmãos. Pastores inaptos, irmãos. Muitos sermões vindos de púlpitos acabam sendo um discurso motivacional e de autoajuda. Ainda mais importante que a habilidade natural e o treinamento bíblico é que a verdadeira pregação seja acompanhada pelo poder sobrenatural do Espírito Santo. Aí eu pergunto para você, como que você identifica que a mensagem ela está sendo conduzida pelo Espírito Santo? O que o Espírito Santo faz? Já foi pregado aqui há 2, o Felipe pregou. O capítulo 16 de João está falando especificamente da ação do Espírito Santo, até hoje. Expõe o pecado, revela. Correto? Guiando por onde? Pela palavra. Se você entra na igreja e sai, agora eu ganhei força, né? Autoajuda, motivacional. Agora eu estou motivado. É essa ação que Jesus falou em João 16? Ele vai expor o seu pecado. Ele vai te convencer. Ele vai te guiar pelas Escrituras. Aí onde que fica, então, subir no púlpito para falar de experiências minhas? O meu testemunho. Quantos cultos você já viu dessa forma? O camarada fica falando, minha esposa, não sei o quê, outro dia eu viajei, aí não sei o quê, e fica falando da vida dele. Aí passa a mensagem inteira, falou de um versículo, se falou da Bíblia, tá? Se falou da Bíblia. Eu já fui num culto que o cara abriu uma revistinha e falou em cima da revistinha. Tá, pastor? Pastor. E as pessoas aceitam isso. Aceitam isso. Tá? Então, amados, ainda mais importante que a habilidade natural e o treinamento bíblico é que a verdadeira pregação seja acompanhada pelo poder sobrenatural do Espírito Santo. Tá? Falta poder em muitas das pregações de hoje. Os sermões parecem mais um discurso do que uma palavra autoritativa do céu. Tá? A verdadeira pregação. Aí pode passar aí, por favor, o Rodrigo. A verdadeira pregação pode ser reconhecida, não necessariamente por um discurso dinâmico e eloquente, mas sim pelo fato de a palavra de Deus estar sendo proclamada com precisão e aplicada no poder do Espírito Santo. Tá? Qual que é a preocupação minha aqui, irmãos? Como pastor. Eu tenho que abrir as Escrituras, eu tenho que ler o texto para vocês. Eu leio, vocês leem nas suas Bíblias. Eu explico aquele texto e eu aplico aquilo nas nossas vidas. É isso. Aí, como muitos já falaram, pastor, não precisa de muito, né? Eu falei, não. O próprio texto fala por si só. As pessoas falam, o texto fala por si só. A palavra autoritativa não está em mim. Está aqui. A autoridade de Cristo está aqui. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que apenas transmitir isso. Eu tenho que passar para os irmãos o que ele está dizendo. Só isso. E a palavra faz o trabalho dela. Tá? Em quem? Em quem tem o Espírito Santo.
Quem não tem, aí não tem o que fazer. Tá? Então, amados, a verdadeira pregação pode ser reconhecida não necessariamente por um discurso dinâmico ou eloquente, mas sim pelo fato da palavra de Deus estar sendo proclamada. As igrejas precisam de ensinamentos claros e precisos, não de personalidades cativantes. A sua preocupação aqui não deve ser como que o pastor está falando, tá? Se te agrada o tom de voz, ou como que eu estou dizendo é isso. Se o tom de voz te agrada, se ele fala muito alto ou se ele fala muito baixo. Não é isso que deve estar te preocupando. A sua única preocupação é: existe fidelidade no que ele está falando? É bíblico. O Espírito Santo tem feito o trabalho dele mediante essa pregação? Se sim, é o que basta. Quantas pessoas já chegou para mim e falou: André, fala mais calmo. Fala mais baixinho. Você acha que eu estou preocupado com esse tipo de argumento? Na verdade, a pessoa que vem falar isso para mim, ela só está demonstrando com o que ela está preocupada. E não é a palavra de Deus. Tá? Ela quer pessoas que cativem elas. Eu não estou aqui para te cativar. Eu estou aqui para comunicar a palavra de Deus. Tá? E desse jeitinho que é. Desse jeitinho que é. Tá bom? Não estou preocupado. A minha fidelidade é durante a semana enquanto eu estou preparando os sermões lá. É lá onde o filho chora e a mãe não vê. Tá? É lá. É lá na minha caverna. Né, Maurício? É lá. Sozinho. Eu e Deus. Preparando para que eu seja o máximo fiel a isso aqui. Ponto final. Tá? Então, amados, acima de tudo, a pregação precisa ser bíblica, pregada com o poder do Espírito. Uma pregação que repreende, encoraja e edifica a igreja. Tá? Quando a igreja ouve a verdadeira pregação, ela ouve algo sobrenatural, ou seja, a igreja ouve do próprio Deus. A verdadeira pregação, ela é autoritativa, corretiva, edificante e, finalmente, santificadora. Como que eu sei se a igreja é uma igreja realmente de Cristo e se a palavra está tendo efeito? Se as pessoas estão sendo santificadas. Se as pessoas, os membros, estão sendo santificados. Tá? É isso. É olhar para a sua vida e ver quando você entrou aqui e quem você é hoje. O que Cristo mudou na sua vida. Tá? Aí eu sei se realmente a palavra está sendo pregada com fidelidade. Agora, se você entrou de um jeito e permanece do mesmo jeito, aí duas coisas, né, podem acontecer. Ou você não é convertido realmente, tá? Ou o púlpito não está pregando a verdadeira palavra. A verdadeira característica da igreja é santa. Tá? Ela é santa. E aonde existe essa santidade, existe santificação. São duas coisas diferentes, tá? Santidade e santificação. Aí você lembra de Hebreus lá. Né? Os aperfeiçoou com sacrifício só, mas quem? Aqueles que estão sendo santificados. Tá bom? Então, amados, 3 marcas de um verdadeiro pastor. Pode passar aí. 3 marcas de um verdadeiro pastor. Os verdadeiros ministros recebem um chamado, uma capacitação divina. Pelo menos 3 marcas identificadoras separam aqueles que Deus chamou para o ministério daqueles que entram no ministério devido às suas próprias vontades. Tá bom? Aí pode ir passando aí. Primeira marca de um verdadeiro pastor. Um desejo ardente e insaciável. Aqueles que são chamados por Deus têm um desejo ardente e insaciável de ensinar e pregar a palavra de Deus. Eles têm uma mensagem de Deus que eles se sentem obrigados a proclamar. Se empenham exaustivamente sem visar lucros. Um pastor, ele tem que ter prazer em sentar e conversar sobre a palavra de Deus. Isso deve ser prazeroso.
Estou falando de discutir, de ficar. Não! De falar sobre a palavra. Conversar. Tá? O que você entendeu da mensagem? E aí, você absorveu? Você entendeu? Olha que interessante esse texto, né? Ali Cristo está falando isso, falando aquilo outro. Tem que gostar, ele tem que ter esse apetite pelas Escrituras. Tem que ter. Tem que ter. Né? E se empenham exaustivamente, sem visar lucro. Aí o camarada fala que dá muito trabalho. E aí, é pastor isso aí? Não é nem crente, né? Por quê, irmãos? O que está cheio de pastor aí que quis ser pastor, né, por vontade própria, um monte. Segundo, pode passar. Segunda característica dos verdadeiros, né? Tem a oportunidade providencial. Isso aqui é onde separa, né? Aqueles a quem Deus chama são aqueles que têm a oportunidade providencial de pregar. Isso por si só não evidencia o chamado de um homem. Mas é de se duvidar que Deus chamaria um homem para o ministério sem lhe dar uma oportunidade de ministrar. Ou seja, o camarada, quando é chamado por Deus para pregar, Deus chamou ele para ser pastor. Qual que é a consequência disso? Deixar ele no banco? Então, providencialmente, ele vai ter oportunidades de pregar. É aquela história, né? Cai no nosso colo. A hora que você menos vê, você... Opa! E a igreja reconhece isso. Tá? A igreja reconhece isso na pessoa. Nossa, você tem pregado bem, você tem falado bem, você tem manuseado. Mas tudo começa lá, com um trabalho exaustivo, com querer estudar, tá? Querer se aprimorar. Terceiro, aí vai entrar o que eu já dei, né? Uma introdução. Aprovação da igreja local. Por isso que eu não gosto do método do presbitério, né? Do sínodo lá, do presbiteriano. Porque às vezes pode colocar pessoas lá que não passou pelo crivo da igreja. Ah, mas foi reconhecido pelos pastores de lá. Irmão, você acha que não existe política no meio desses pastores? Sejamos sinceros. Você acha que não tem um jogo de politicagem, Felipe, no meio desses pastores? Ah, vamos pôr fulano, vamos pôr ele lá na igreja de Alphaville, a igreja presbiteriana de Alphaville. Que é onde vê o dólar, né? Vê a taxa do dólar. Irmão, claro que tem. Essa politicagem não teria essa passagem por igrejas onde os membros são sérios. Tá? São sérios. Não teria corpo. Não teria força. Tá? Mais importante, a confirmação principal do chamado de um homem é a verificação da igreja local. Tá? Se a igreja não está consistentemente ouvindo a palavra de Deus na pregação de um homem, é improvável que o homem tenha sido chamado por Deus. Tá? Então a igreja, ela tem que constatar isso. A igreja tem que validar isso. Tá? E aí vem a ordenação da igreja. Tá? Então pegaram aí os 3 pontos? Um desejo ardente e insaciável pela palavra, que vai colocar ele no estudo exaustivo e não visa lucro. Não visa lucro, tá? Tem a oportunidade providencial, ou seja, as coisas irão acontecer providencialmente para que ele pregue e desempenhe o pastorado. E terceiro, tem a aprovação da igreja local, tá? E aí vem a ordenação. A ordenação, que é a confirmação oficial da igreja local, que afirma o chamado de Deus na vida de um homem. É importante para o ministério. Se o povo de Deus não é abençoado e servido espiritualmente pela pregação de um homem, é improvável que esse homem tenha sido capacitado com dons ou chamados por Deus. Se eu não me engano é Spurgeon, tá, irmãos? Ele não foi ordenado por outros pastores. Depois queriam ordenar ele, ele falou, não. Quem me chamou para o ministério é Deus. E a própria igreja já reconhecia.
o trabalho dele. Porque hoje tem uma questão onde chamamos outros pastores, aí tem aquela cerimônia, já viram? Impõe as mãos, né, para ordenar os pastores. Quem ordena é a igreja. Pode chamar outros pastores que reconheçam aquilo que a igreja está falando? Pode. Não tem problema nenhum. Mas se a igreja não constata, não tem ordenação. Nosso método batista congregacional é assim. Tá? Eu mesmo não tive pastores impondo a mão sobre mim. Quem reconheceu o meu chamado pastoral? A própria igreja. A própria igreja me ordenou. Tá? É assim que foi. E esse é o método batista. Spurgeon foi a mesma coisa. Tá? Ele não teve ordenação por homens de mãos. Tá? Foi a própria igreja que reconheceu ele. Aí você via lá as pregações dele lá no Metropolitan... Como é que é? O teatro, né? Metropolitano lá na Inglaterra, né? Tabernáculo, né? Metropolitano. Quantas mil pessoas se reuniam lá para ouvir a mensagem do príncipe dos pregadores, né? E era um homem que estudava muita palavra. A biblioteca do avô dele, né? É do avô que ele leu tudo, praticamente. Comeu aqueles livros da biblioteca do avô. Preguiça ele não tinha. Então, amados, as igrejas locais devem ter cuidado para não continuar a encorajar homens não chamados a pregar, porque eles têm medo de ferir os sentimentos de tal homem. O camaradinha chega, Deus tem me chamado para o ministério. Aí você olha para ele, você tem que corrigir muita coisa ainda, meu irmão, na sua vida. Mas não fala isso por quê? Porque tem medo de ferir. Você está agindo com sinceridade, com verdade? É igual casamento, irmão. O camarada, quero casar. Desculpa, mas você não tem condição de casar ainda. Você não tem condição. Tá? Fica aí, cuida da tua vida. Ajeita as coisas na tua casa. Obedece sua mãe e seu pai primeiro. Né? Paga suas contas em dia. Depois você pensa. Depois você pensa em casar. Tem que falar. Tem que falar. Laine, seu filho chega e fala, vou casar hoje. Aí você fala, vai? No salão teve até uma conversa séria sobre isso. Eu falo bem alto. Sem condição nenhuma de casar, por quê? Primeiro, não ganho dinheiro suficiente para sustentar em ele. E depois precisa aprender a organizar a casa, organizar tudo. Sim, exatamente. Né? Tem que cuidar espiritualmente da casa, espiritualmente e financeiramente. Sem condição nenhuma. Sem condição nenhuma. Aí no caso dos pastores. E eu falei, se eu arrumar uma namorada, eu vou lá falar pra ela e pro pai. Se ele aceitar as condições que ele é, lavo minhas mãos. Isso no caso de rebeldia aberta, né? Total, né? Pode acontecer. Né? Pode acontecer. Pastores é a mesma coisa, irmãos. Se alguém chegar aqui, né, e pensar, eu quero ser pastor, e você analisa já pela vida, por isso que a comunhão é importante, né? Você analisa pela vida, não tem condição não. Tem condição não. Você tem que falar. Você tem que falar. Falar, pode ser que seja lá na frente, mas hoje eu acho meio incoerente isso. Tá? Você tem que falar. E é justamente o que o Jeffrey Johnson diz aqui, ó. As igrejas locais devem ter cuidado para não continuar a encorajar homens não chamados a pregar porque eles têm medo de ferir os sentimentos de tal homem. O que ele está querendo dizer aqui? Corta logo pela raiz. Fala, não tem condição não, amigo. Falar a verdade. Tá? Além disso, os homens devem ser cautelosos em começar uma nova igreja sem que seus dons tenham sido verificados por uma igreja estabelecida. Tá? Aí vocês podem falar, o senhor foi assim, não foi não? Você veio abrir a igreja aqui, você foi assim, não foi não? Em todas as igrejas que eu passei, irmãos, a igreja sempre reconheceu o meu chamado. Sempre. As duas igrejas que eu servi, os membros sempre falaram, você tem o dom. Tá? As pessoas falavam para mim. Claro que por motivos de ciúmes, né? Tanto que eu tenho pessoas aqui que me acompanham de outras igrejas. De outras igrejas. E eles estão vendo a minha caminhada desde o início. Desde o comecinho.
Tá? Então não cair de paraquedas aqui não, irmão. Tá? Pode falar, Flávio. Aquele livro lá do Cox lá, no começo tem um breve começa a história da vida dele, a biografia, né? O pai e dele. Aí eles falam que essa era uma prática das igrejas batistas, né? E quando uma outra igreja precisava de um pastor e eles viam um dom em algum outro irmão, de alguma forma eles acabavam constatando isso, eles solicitavam para a igreja da onde esse homem era, para a igreja analisar o pedido, para então ele assumir outra igreja. Então a igreja constatava, né? É isso aí. E assim, não é assim não. Vamos Não. analisar o irmão por um tempo e verificar se ele tem essas condições de assumir a igreja. Exatamente. Então o Fox foi bem assim, quando ele foi solicitado para... Ou seja, esse... Foi aprovado em certo momento. O Jonathan Edwards, que foi expulso da igreja, né? Porque ele fez ser restrita, né? Ou seja, acontece esses casos. Né? Mas aí nós temos que avaliar muito bem claro, porque tem igrejas e tem sinagogas de Satanás também, né? Então nós temos que ver o que realmente está, quem está avaliando, tá? Então, amados, nós estamos falando aqui de casos onde igrejas bíblicas, né? E homens que são avaliados por igrejas bíblicas. Então você vê que até mesmo nossos pais batistas passaram por esse processo, tá? Do método congregacional de avaliação, tá? Então, dando prosseguimento. Não devemos encorajar, tá? Com medo de ferir. Além disso, homens devem ser cautelosos em começar novas igrejas, tá? Muitas igrejas têm sido iniciadas por causa da falta de vontade de um pregador não ordenado de se submeter ao julgamento de uma igreja bíblica pré-existente. Sabe o que acontece? A pessoa tem tanta aquela gana de ser pastor, aí a igreja fala, não, você não está pronto. Sabe o que ele faz? Rompe e começa o ponto de pregação. Começa o trabalho. Planta uma igreja. A maioria das igrejas pentecostais são abertas assim. Aí. Fala, Brenda. A Brenda falou? A minha mãe tem um primo que foi exatamente assim. Ele estava dentro da igreja, ele virou e falou, sou pastor. Aí o pastor falou, não, você não é pastor. Aí ele falou, não, então tá bom. Aí ele saiu, alugou um salão, fez uma igreja e ele era pastor. Aí os membros da igreja falou pra ele, tipo, chegou uma mulher e falou assim, mas você nem parece pastor, você não age como pastor. Aí ele pegou e falou pra mulher, que eu saí da minha igreja. Tá vendo? Será que é Deus que enviou aquela mulher lá para falar isso para ele? Eu não sei como é que tá hoje em dia, mas até a última notícia que eu tive, tipo, a igreja Exatamente. não tinha ninguém e não era uma igreja, né? Exatamente. Então, irmãos, é a questão, né? Os membros têm que ter, até mesmo eu posso perder minha qualidade de pastor aqui na igreja? Posso. E quem vai fazer isso? A igreja. A igreja. A igreja é quem está dando o certificado da Anvisa lá, né? O certificado lá do Inmetro. Esse é pastor. Tá? O dia que não for mais, tira. É isso. Simples e fácil. Tá? Só que para isso os irmãos têm que ter um apego às escrituras. Tem que ter maturidade bíblica. Tem que ter argumentações sólidas. Tem que conhecer as doutrinas. Tá? Para poder se levantar e realmente estabelecer um juízo. Tá bom? O espírito crítico, que horas são? 10. Vamos mais um pouco. O espírito crítico. Com tudo isso dito, nem todos os chamados ministros de Deus são igualmente capacitados com dons. Todos os pregadores são únicos e têm diferentes pontos fortes e fracos. A igreja precisa ser cuidadosa. Isso aqui é importante, tá? A igreja precisa ser cuidadosa para não ser muito crítica e julgadora em relação ao seu pastor. Não devemos julgar e comparar nosso pastor com o nosso pastor famoso favorito. Aí você vai querer, não, eu quero o novo Spurgeon. Nunca ninguém vai ser. Nem eu. Já pensou ser? O critério é o pastor favorito da internet, Paul Walsh. Você tem que também ser razoável, tá? Ele tem que ter os critérios bíblicos. A habilidade, como que ela é medida? Amado, ele pode ser fiel, mas tendo pouca habilidade? Pode.
mas não deixa de ser uma mensagem fiel. Tá? Então não coloque padrões de um pastor que já está há 30 anos no ministério num jovenzinho que está começando agora. Tá? Tem que tomar cuidado com isso, pode falar. O que a gente consegue observar também, se ele realmente é de Deus, assim, chamado por Deus, ele pode até no início da caminhada começar com certa dificuldade, mas ele vai procurando superar a dificuldade dele. Exatamente. Tem uma progressão, né? Se o estudo é exaustivo, então ele vai sendo aprimorado, ele vai crescendo. Eu falo por mim mesmo. Ainda estou sendo aprimorado em muita coisa. Porque eu sou um pastor jovem, irmãos. Estou sendo aprimorado em muita coisa. Tá? E é o quê? É no estudo. É no dia a dia. É com a cara no livro. É assim. E Deus vai arrumando. Quantas coisas a gente já corrigiu no meio do caminho? Ceia todos os domingos, por exemplo. Vocês viram a diferença? Mas o quê? Foi analisando nas escrituras, lendo a história batista. Ceia restrita, você acha que eu tirei da minha cabeça? Não! Isso é uma tendência, é uma história, é uma ortodoxia batista, tá? Que existia na época. Então o pastor ele vai se desenvolvendo, tá? Tanto que se eu pudesse ler todos os livros num dia só, beleza, né? Mas eu não consigo, né? Quando que eu vou ler todos os livros? Nunca. Nunca. Eu vou lendo aos poucos, tá? E é assim que vai. Mas é o que a Ana falando, mas vocês têm que ver a progressão daquele pastor, em como ele está anunciando a palavra, tá? E claro, a vida espiritual também, né? Principalmente espiritual. Principalmente espiritual. Então, amados, precisa ser cuidadosa a igreja, tá? E não comparar com os pastores favoritos da internet. Esse foi o erro dos coríntios. Pois eles debatiam sobre quem era melhor, pregador Paulo ou pregador Apolo. Tem na Bíblia isso, tá? É bom ter um pregador favorito, mas estamos em terreno perigoso quando fazemos de um pregador em particular um padrão para que todos os outros pregadores sejam comparados. Tá? Eu não sou o Nicodemos, eu não sou o Frank Ferreira, eu não sou o Jonas Madureira, eu não sou quem mais, o Paul Washer. Se quiser, eu passo o endereço das igrejas deles, tá? O Fábio conhece até o do Paulo Júnior, né, Fábio? Aí o Fábio também pode passar lá, se você gosta do Paulo Júnior. Mas eu não sou esses homens, eu sou o André Severo, tá? Eu sou esse, tá bom? Pastor da Igreja Batista Reformada de Mogi das Cruzes. Então, os comparativos, apesar de eu ouvir todos esses homens aí, tá? Eu ouço, né, avalio, mas eu não sou eles. E nem você, tá? A maneira mais rápida de deixar de ouvir a voz de Deus na pregação do nosso pastor é começar a ouvi-la com espírito crítico, tá? Com essas comparações aí. Tá bom? Os pastores são chamados a pastorear. A igreja não é uma empresa e, portanto, os pastores não devem procurar conduzir as igrejas como tal. É requerido dos pastores mais do que uma liderança dinâmica e habilidades de comunicação efetiva. O homem de Deus é chamado principalmente para estar familiarizado com a presença de Deus através da oração fervorosa e de um estudo consistente da sua palavra. Se os pastores não estiverem regularmente de joelhos e comprometidos com o estudo da verdade, por mais talentosos que sejam, eles serão maus guias espirituais. Habilidades de liderança são uma coisa, pastorear outra bem diferente. Em parte, o pastoreio inclui servir, pregar, aconselhar e viver uma vida exemplar para que os outros a sigam, tá? Aí as orações de sexta-feira, aquele livrinho fala bem sobre isso, né? Líderes que devem estar sempre orando, sempre de joelhos, sempre buscando ao Senhor, tá? E devemos sempre buscar melhorar nisso, sempre. Mas um pastor que não ora não é nem um crente, tá? Um crente que não ora e não lê a Bíblia não é nem crente, né? Começa por aí. Então o pastor ele tem que se dedicar à oração e à pregação. Por isso que o pastor ele tem que ter diáconos, tá? Para que ele consiga se dedicar a isso. Porque somado a essas obrigações de um pastor, existe a luta entre a carne e o espírito, irmãos. Você acha que é fácil a luta da carne e o espírito num pastor? O peso que está sobre vocês, imagina em cima de um pastor, irmãos.
que manuseia as Escrituras, que deve ter uma vida irrepreensível, que acaba sobrando até para a esposa do pastor, essa vida irrepreensível. Porque quando não acham nada no pastor, eles procuram em quem? Na mulher do pastor. Quer me cobrar, mas é a mulher dele como é que fica se vestindo. É isso que acontece. Tá? Então o peso não é um peso comum, digamos assim. Então o pastor, quanto mais tempo ele tiver para se dedicar à oração e ao estudo das Escrituras, é um bem que você faz para ele. Porque se ele tem que fazer outras tarefas seculares, outras atividades da igreja, a qual não seja pregar, estudar a palavra e orar, ele vai acabar sendo fraquejado em alguma das áreas. Isso é consequência. Tá? Então devemos sempre olhar para esses quesitos, o que a Bíblia fala sobre os pastores. E nós, como membros, devemos fazer o quê? Ajudar os nossos pastores. Tá? A estarem cada vez mais diligentes na oração e no estudo bíblico. Tá? Nunca ninguém vem me perguntar, pastor, como é que está a sua vida de oração? Você está conseguindo orar certinho? Nunca ninguém vem me perguntar para mim. E é a minha atividade principal. Como é que está sendo a sua luta diária? Ninguém pergunta. Ninguém está nem aí. Né? Como estão os estudos? Aí os estudos o irmão consegue ver, né? Na questão das pregações. Mas e no dia a dia, na oração? Tá? Então os irmãos têm que começar a pensar nisso, tá bom? E paramos aí na questão para servir, né? Isso, paramos nesse slide aí, tá?